quando ele sente a presença de Deus, aconteça o que acontecer, ele não vai sair da presença, ele vai permanecer na presença, porque a presença de Deus, ela vai fazer o quê? Ela vai te dar discernimento, sabedoria, os anjos dos altos céus, ele vai permanecer no teu lado para poder te guiar. Se você vai para a direita, se você vai para a esquerda. O que me chama a atenção nessa palavra é que quando Noemi, ela toma um posicionamento para voltar para a terra do pão, ou sabendo que aquela terra já estava sendo abençoada, ela faz o convite às suas duas noras. Presta atenção, Noemi falou que ia seguir, Ruth falou que ia seguir Noemi, mas Orfã falou que ia ficar na sua própria terra, adorando seus falsos deuses. O que eu vejo com isso? O Espírito Santo está falando assim: meu filho, diga para a amada igreja que quantas órfãs tem por aí, porque quando significa órfã só se apresenta na tua casa muitas das vezes para observar o que você está fazendo lá. A órfã só se apresenta na tua casa no dia de um churrasco. A órfã só se apresenta na tua casa para ver o que está se passando, porque quando é órfã, ela não se apresenta para orar, ela não se apresenta para se santificar. Porque veja você, ela deu um beijo na testa de Noemi, e dentro da narrativa bíblica você vai ver qual foi a traição de Cristo para apresentar ele para os romanos crucificar. Quem está entendendo aí? Aleluia, Deus. É Deus. Meus amados irmãos, eu poderia chegar aqui e falar sobre carro, falar sobre casa, falar sobre casamento. Eu poderia chegar aqui, falar que você tem uma bênção ali fora, falar que você vai ganhar um sapato, você vai ganhar um terno, que a porta vai se abrir. Deus! Não. Aqui o Espírito Santo está despertando a igreja que nós estamos num tempo que nós temos que vigiar com quem nós estamos falando e com quem nós estamos lidando. Não é porque está ataviado, não é porque está com vestido lá no pé, não é porque fala língua, não é porque entrega visão e revelação. Não. Tem que ter uma atitude como Ruth. Porque quem é Ruth vai aconselhar, quem é Ruth vai orar, quem é Ruth não vai largar a presença de Deus, vai seguir Noemi, porque Noemi, eu posso conjecturar que ela tinha experiência de oração, ela tinha experiência de casamento, ela tinha experiência de perca, mas muitas das vezes, quando eu estou falando, sem generalizar, é homem e mulher. Muitas das vezes nós temos amigo, mas o amigo não quer te chamar para ir para o monte, o amigo não quer te chamar para você se separar. Muitas das vezes o amigo, ao invés de aconselhar, não, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos caminhar. Olha, eu estou no meu momento espiritual, eu estou buscando, então vamos fazer igual a Ruth, me segue, vamos subir. Não, mas muitas das vezes cai no esquecimento. Fica naquele negócio egocêntrico. Não, se eu estou na presença, o que importa é que a minha família está na presença. Se eu estou buscando, o que importa é que a minha família está buscando. Fica uma coisa individual. E muitas das vezes no meio evangélico, sem hipocrisia, fica aquele negócio assim de ser hipócrita. Pai celestial. Meu Deus. Se eu estou buscando, se eu tenho que comer, se eu tenho que me alimentar, é como eu vi aqui. Muitas das vezes está na presença, mas o irmãozinho não está na presença. Então muitas das vezes o irmãozinho pega uma enfermidade, muitas das vezes é por
porta fecha, muitas das vezes tem uma separação, tem uma briga, lá está no pecado, está no erro, não quer obedecer. Que isso? Não é dessa maneira. Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter o amor. Deus. Nós temos que trazer. Porque antes de qualquer coisa, nessa experiência, quando todos nós sabemos que Deus ele foi 100% homem, 100% espiritual, mas ele teve que vir nesse mundo, ele veio como homem, ele veio como uma criança, e de uma criança ele viveu como uma criança normal, ele se alimentou, ele comeu, ele andou, antes dele ser crucificado, ele passou por tudo e todos, mas ali com ele estava Pai, Filho e Espírito Santo, guiado para com Deus, e deixou a experiência para os seus 12 discípulos, o que é amor, o que é servir, o que é lavar os pés, o que é se humilhar, o que é descer, mas muitas das vezes não queremos descer, só queremos subir em cima do pedestal e saber e perceber que se eu prego, é eu que sou, eu que faço, foi o que eu ouvi aqui, nós não fazemos nada, nós somos guiados pelo Espírito Santo, e aquele que é guiado, Deus vai guiando, Deus vai abrindo a porta. Se hoje você não tem o que comer, amanhã você vai ter. Se hoje a porta está fechada, amanhã vai se abrir. Se hoje paga um aluguel, vai deixar de pagar, porque Deus vai dar a casa. Mas Deus já deu o exemplo que quando ele nasceu na terra de Belém, num lugar ao qual que ninguém dava nada, que não ia sair nada, mas nasceu ali no meio daqueles bichos, daqueles animais já, e eu posso conjecturar que estava representando até o que estava dentro da arca, porque ia dar uma consequência, uma linhagem da vida espiritual daquele que quer servir a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Porque eu ouvi aqui, servir a Deus é isso aí. Deus E só Santo. quem conhece milagre é quem já passou por ele. Ali está minha esposa. Deus faz do jeito dele, da maneira dele, é só buscar. Aleluia, Deus. A minha esposa, ela teve um câncer de útero, assim que eu conheci ela. Todo mundo aqui conhece a Rafaela. Quando eu conheci a Rafaela, a primeira coisa que os fofoqueiros falaram, eu não estava na presença não, foi assim, ó: você nunca vai ser pai. Eu falei, por quê? A minha sogra falou, todo mundo fala isso aí. É só perguntar, Rafaela, por quê? Tu já viu uma mulher gerar sem ter útero? Você já viu uma mulher gerar sem ter útero? Ter filho? Eu nunca vi. Só se for milagre de Deus. Então quando ela estava com câncer de útero, eu já sabia que ela não poderia ter filho. Mas ela engravidou quando chegou lá naquele hospital que estava fazendo a ressonância magnética. A doutora me chamou e falou assim, assistente social, você vai ter que assinar esse papel, porque o que está nela vai sair para fora, porque os remédios e os exames, conforme ela for fazer, ela vai morrer, o neném vai morrer e vai ter que ter um tratamento. E na época eu estava afastado da casa de Deus e eu pensei, olhei e falei assim, é Deus me despertando que só tem um que pode curar. Voltei para Jesus, fiz uma campanha no monte, eu e o Anderson. Meu filho nasceu, está aí, hoje está com 12 anos. Deus! Aleluia. Deus. Quem me conhece sabe, eu estou dando esse testemunho aqui, porque da mesma maneira que Ruth foi lá, colher as espigas, que Boaz olhou para ela, que falou assim para os seus trabalhadores, ó, deixa ela colher as espigas, porque essa aí, ele já se interessou por ela. Então, naquela época, as pessoas
que não trabalhavam, as mulheres viúvas, as desgarradas, poderia ir lá onde os segadores estavam colhendo a espiga e pegar aquelas que caíam no chão para poder se alimentar e alimentar sua família. Mas ali Deus já estava preparando algo maior para ela. Muitas das vezes pode acontecer algo na tua vida, você não está percebendo o que está acontecendo, mas Deus está planejando e preparando algo para a sua vida. Glória a Deus. Foi como Deus preparou para mim. Então, passando esse sintoma, ela pegou, Deus deu a ela de presente outro câncer no seio. Ela tem uma cicatriz aqui enorme que na época eu poderia enfiar esses 5 dedos aqui e pulgava. Gente, tenha fé naquilo que Deus quer fazer. Aleluia. Muitas das vezes uma doença ou enfermidade não é para te matar, é para ver onde vai sua fé. É para você não murmurar, é para você acreditar. Chegando lá, fez 4 biópsias. Sabe o que é biópsia? Quando tira um pedacinho da carne e fica fazendo exame. Manda para o laboratório. Então ela chorava muito. É que eu falo. Hoje você vê o pastor, você vê ela. Hoje muitos estão te vendo. Quando você melhora um pouquinho, mas ninguém quer saber o que você passou lá atrás. É muito mais fácil reparar e ver como você está agora, mas ninguém viu o choro de um câncer, um choro de uma peleja, o choro de uma prova, um choro de uma decepção, um choro de um desprezo, um choro de uma punhalada. Ninguém vê, só quem vê é Deus. É como eu ouvi aqui, Deus vai preparando para você cada vez mais ficar forte, porque não é qualquer coisinha que vai te derrubar, que vai te abalar. Porque você foi feito na espada, foi feito no barro, foi feito na fornalha. Aleluia. Deus. Não é qualquer coisa. Então os médicos levei ela. O médico lá falou, ó, vai lá na assistente social, dá teu nome lá, tô preparando a prótese, tu vai pegar um cartãozinho de ônibus para cima e para baixo e todo mês você vai vir pegar uma cesta básica. Eu falei, ué, mas como é que é isso? Vai arrancar o sangue da minha esposa e eles vão me dar e falam com isso aí como que se estivesse me dando um prêmio, que eu estou satisfeito. Eu falei, misericórdia, que é isso? Eu falei, esposa, tenha fé. Mais uma vez chamei o Anderson, quem conhece o Anderson? O Anderson, o diácono Anderson. Vamos para o monte, vamos ficar 3 dias e nós só vamos sair de lá quando Deus falar. Ele, que isso, pastor? Vamos comigo. Não vai não, eu vou sozinho. Não, eu vou com o senhor. Ficamos lá 3 dias. O Espírito Santo de Deus falou assim, ó, ela está curada, meu filho. Desce. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus. Ela está curada, meu filho, desce. Barão, desci um monte. Cheguei em casa, eu falei com ela, filha, tu tá curada. O Espírito Santo falou comigo. Uma semana ela tinha que se apresentar lá para arrancar. Uma correria dentro daquele hospital. Médico indo para lá, médico indo para cá. Querendo achar a doença. Querendo cutucar e achar onde estava a doença. Mas Deus já tinha arrancado. Aleluia, Deus. Deus arrancou. Como Deus arrancou Noemi e Ruth lá de Boaz e mandou voltar para a terra do pão. Mas ela pagou teu preço, perdeu seus filhos, perdeu seu marido. Não, nada disso. Muitas das vezes
Nós sabemos que todos nasceram para morrer um dia. O único que não morreu foi Jesus de Nazaré. Quem está entendendo aí? Glória a Deus. Mas todo nessa terra vai morrer, mas nós não vamos morrer. Vai ficar a carne e vamos trabalhar na rua celestial. Quem está entendendo aí? Glória a Deus. Meus amados irmãos, tudo tem teu preço. Quando eu vejo aqui que quando Ruth se casou com Boaz, as coisas melhoraram. Porque na nossa vida sempre vai aparecer um Boaz, um homem de Deus, para poder te aconselhar, para poder te orientar, para poder te guiar. Aleluia, Deus. Porque nós não podemos fazer nada sozinhos. A vida é dura. Mas muitas das vezes você não entende porque você olha a tua dispensa está vazia. Muitas das vezes você olha assim, as contas vai acumulando e você vai quebrando e martelando a cabeça, como é que eu vou pagar? Está chegando, o pagamento atrasou, eu não posso pagar, assumiu uma responsabilidade. Quem está entendendo aí? Mas aquele que ora a Deus, aquele que tem fé, Deus manda a providência, como mandar a providência para eles. Quem me conhece sabe, Deus faz do jeito que Ele quer. Eu morava nessa rua aqui, num barraco, dali da onde o pastor está sentado para cá. Eu, minha esposa e 2 crianças. Quando chovia, a água do valão entrava dentro, eu tinha que ficar em cima da cama. Em cima da cama com meus filhos. Ela chorava e falava comigo assim: filho, tu tem condições para a gente sair daqui. Eu não vou sair, que Deus não mandou. Se Deus ainda está mandando eu ficar aqui. Ela: filho, não faça isso não, teus filhos aí no meio dos ratos, a água. Eu falei: não vou sair. Fiquei 10 anos assim. Quando chovia, a água entrava. Fiquei 10 anos dessa forma aí. Porque obediência é de Deus. Naquele barraco lá eu fiquei uma semana comendo fubá sem nada dentro de casa. A fralda descartável da minha filha era um saco de mercado que eu cortava e botava as perninhas, amarrava a cintura. Ela chorava e eu ia para a igreja com aquele saco. Aí o irmão vai falar assim: por que tu não pediu o pastor? Por que tu não pediu os irmãos da igreja para te ajudar? Porque o Espírito Santo de Deus falou assim: ó, vou te botar numa prova e você não vai pedir nada a ninguém, tu vai ter que suportar. Você vai chorar, sua varoa vai chorar. Você vai ter que passar pro vale dessa humilhação e você vai ter que me mostrar que você é servo de verdade. Porque se você me desobedecer, a situação vai piorar. Que eu sei o que tu não quer compromisso comigo e você só quer as coisas fáceis. Aí eu falei com a minha esposa assim: o Espírito Santo falou que a gente vai passar com o que está no armário, não vamos pedir nada a ninguém. Aí ela riu e falou assim: você tá maluco? Eu falei: por quê? Aí ela me chamou para a cozinha, para o barraco ali. Olha o que tem aqui: 1 quilo de fubá. Eu falei: é isso aí que vai ser a semana. E a fralda das crianças? Aí Deus deu discernimento. É o saco, corta as perninhas e amarra a cintura. Eu falei: e como é que vai para a igreja? Vai para a igreja. Ela sentava no último, eu fiquei 19 anos ali na cidade do Refúgio. Hoje eu me encontro congregando na Missão Libertar, ali no pastor Antônio. Lá no último banco, 2 igrejas só que eu tive: Cidade do Refúgio e tudo ali. Lá no último banco ela chorava por fato de comer um hambúrguer. A criança, né, meus 2 molequinhos, ficaram com dor de barriga. Então toda hora ela levantava e chorava. Aí o pastor do lado falando assim: o que está acontecendo? Nada não, pastor. Está na bênção. Eu não podia desobedecer o Espírito Santo. O que Deus fez, meus amados irmãos? Obedeça o Espírito Santo. Obedeça seus líderes.
Deus me tirou dali. Eu fui naquela igrejinha depois da minha casa ali, sabe, pastor? Aí a missionária falou assim, ó, Deus manda eu te dizer que você vai sair daquele naufrágio. Quem está entendendo o naufrágio onde era? Ele, Quando enchia, né, minha casa daqui para ali, que a gente é só Deus mesmo. Deus vai te tirar naquele naufrágio, vai te dar uma casa, vai te dar um carro, porque ninguém sabe o que tu passa, mas chegou a hora de Deus te abençoar. Meus amados irmãos, lá onde eu vi lá, Deus me deu. Foi Deus que me deu. Quando eu comprei ali, quando eu peguei ali, eu peguei a chave, a gente ficou um mês para mobiliar. E eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para mobiliar, cara. Deus mobiliou tudo. Tudo. Deus colocou tudo dentro da minha casa, eu não levei nada dali do barraco. Deixei tudo para trás. Comecei uma nova etapa de trabalhar e andar com o carrinho de mão para cima. Eu estou contando isso aqui não é para me engrandecer não, é para ver o que Deus faz. Eu andava com o carrinho de mão para cima e para baixo carregando minhas ferramentas. Do carrinho Deus me deu uma bicicleta. Dá uma olhada para lá, pastor, que Deus me deu aquele carro vermelho lá, bonito. Tá olhando lá? Tá olhando aquele carro bonito? Foi Deus. Não foi eu não, foi Deus. Eu não tenho condições de ter um carro daquele ali. Eu não tenho condições de comprar a casa da onde eu estou. Eu não tenho condições de mobiliar nada. Mas você encontra Boaz na terra para te abençoar. Como abençoou Ruth. Quem está entendendo aí? Muitas das vezes você não sabe a perca. Por que eu perdi? Mas Deus está providenciando. Quer ver o segredo? É você ajoelhar e pedir a Deus. E pedir a Deus. Deus, sou teu servo. Olha aí, Deus, a situação que está. Olha como é que eu estou, Deus. Eu preciso do alimento. Ah, o pastor come carne todo dia. Mentira. Não come. Come legume todo dia. Mentira. Eu falar que eu como é mentira. É o alimento, aquilo, o que Deus quer dar para comer. Aí você come. Quem está entendendo aí? Glória a Deus. Muitas das vezes a gente tem que pegar as espigas. Tu vai comer só o fubá, você vai comer só o milho, você vai comer só o arroz, você vai comer só a salsicha, só o ovo, mas sem murmurar. Você pode comer a comida natural, mas a espiritual você está cheio, não precisa mais de nada. Só precisa só de um comprimento para tu não ficar fraco e perder a visão de ler. Quem está entendendo aí? Aleluia! É dessa forma que Deus faz, pastor. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Todo sofrimento que Deus sofreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pecado de uma geração inteira, infinitamente, Ele deixou esse sofrimento para quem é semelhança, para depois ganhar o prêmio espiritual e o prêmio terreno também. Porque homens e mulheres de Deus, para conquistar algo, para Deus dar, não é de uma hora para outra não. Sonhos, profissionalismo, formação, tudo tem que ter um preço. Ah, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir, porque Deus é Deus. Glória a Deus. E aqui eu agradeço minha rica oportunidade e as palmas. Deus.